Então vamos lá, pessoal. Boa noite para vocês. Nós vamos iniciar aí hoje falando a respeito do recurso de apelação, né? E aqui a gente aborda junto a apelação quando nós falamos de razão e ou razões e contra-razões, até porque a estrutura dela é basicamente a mesma, tá? E vocês vão ver que a dificuldade um pouco maior, não de fazer apelação, mas a gente conversar aqui sobre apelação, é uma primeira parte aqui, já que as teses que são argumentadas, as teses que podem ser levadas a efeitos uma apelação, são basicamente ou então idênticas às teses que podem ser argumentadas em sede de memoriais de alegações finais. A única diferença é que as teses de mérito e as subsidiárias de mérito, né, que nós vamos alegar, elas não são mais questões em teses, mas simplesmente coisas que já aconteceram, né? Enquanto você pede, por exemplo, numa alegações finais, para que o juiz aplique uma pena mínima, em sede de apelação, essa pena já foi aplicada. O que você vai pedir ao tribunal? Você vai solicitar ao tribunal que ele reanalise, reforme a sentença naquele ponto específico, né, para que ele refaça a dosimetria da pena. Então, a única diferença, praticamente, quando nós falamos em tese, tá, ou nas teses do ponto de vista dos memoriais e da apelação, é que nenhuma estamos pedindo algo que ainda vai acontecer, né? Nós estamos trabalhando com algo em tese, em hipótese que nós pedimos para que o juiz ele faça algo que não ocorreu. Por exemplo, eu vou pedir para o juiz absolver o réu, né? Na apelação, né, eu peço absolvição também, mas eu já peço absolvição porque a condenação já aconteceu. Então vocês vão ver que não existe muito ou maiores segredos referente a isso. Vamos lá então, pessoal. Se vocês forem tendo dúvida, alguma coisa, como sempre, vocês podem ir parando aí, a gente vai conversando. Então nós vamos falar aqui a respeito do recurso de apelação. A primeira coisa, quando nós falamos na apelação, e que também já traz a fundamentação aqui para a interposição do recurso, é do cabimento. Cabimento da apelação. E o cabimento da apelação, nós vamos ver que ele está aqui no artigo 593 do Código de Processo Penal. Né? Então, o artigo 593 vai falar assim: caberá apelação no prazo de 5 dias, tá? Bom, embora o prazo também já esteja estampado aqui, eu vou falar um pouco melhor de prazo com vocês, até porque eu quero falar aqui a respeito de uma possibilidade da apelação ser realizada pelo assistente da acusação, que poderia acontecer, né? Então, caberá apelação aí no prazo de 5 dias. Por enquanto, nós não vamos falar do prazo. Então, aqui a gente já vê que o cabimento, ele está, ou nós podemos extrair a hipótese legal do cabimento no artigo 593 do Código de Processo Penal. E o artigo 593, então, ele vai trazer aqui as hipóteses. A primeira hipótese, então, que nós vamos ter, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferida por juiz singular. Então, olha só, o primeiro ponto aqui que nós vamos observar na apelação, a primeira coisa, e a apelação nós fazemos em virtude de uma sentença, tá? E aqui é importante nós verificarmos que é de juiz singular. Se fosse uma decisão, vejam, e aqui já mudaria o nome, eu estou mudando, não falaria sentença, né? Originária, por exemplo, uma condenação originária do Tribunal de Justiça. Cabe apelação? Não cabe apelação, né? Caberia aí recurso
embargos de declarações, caberia embargos infringentes, caberia recurso especial ou recurso extraordinário, mas não apelação. Então, lembrem-se disso aqui, ó, a primeira coisa, que a apelação é contra sentença, né? Sentença e sentenças definitivas, então nós não vamos confundir aqui nunca com uma decisão interlocutória, que nós vamos ver que aqui cabe outro recurso, é passível de outro recurso, mas são sentenças definitivas, então. E sentenças definitivas aqui, a ideia é que são aquelas que resolvem o mérito do processo. Resolve o mérito do processo. Só, resumindo aqui, se cair uma apelação na OAB, o mais comum, né, vai ser com fundamento aqui no 593, inciso 1, tá? Ou então alguma questão do júri aqui, depois a gente fala a respeito dela, mas com base no artigo 593, inciso 1, que é a situação em que o Ministério Público acusou o sujeito, o processo transcorreu, né, teve uma sentença e você vai ter que elaborar a apelação da sentença. Então, aqui é a primeira hipótese de cabimento. Se você verificar lá que o problema traz essa expressão, que houve sentença, e depois de sentença não traz mais qualquer outra informação relevante, né, você vai estar diante de uma apelação. Então, não existe dificuldade para identificar uma apelação. A apelação, então, como é que eu identifico? Tá? Depois de eu saber o cabimento aqui, você identifica da seguinte forma: você vai olhar o problema e o problema vai narrar basicamente que houve uma sentença. E depois disso, só vai dizer que o sujeito foi intimado da sentença. Nesse caso, o que vai ser? A apelação, tá? A apelação. A não ser, vejam, aqui eu estou falando de sentença, eu não estou qualificando essa sentença, só estou falando de sentença. Se tiver uma outra expressão aqui, for sentença de pronúncia, por exemplo, que tecnicamente nem é correto usar, mas alguns usam sentença de pronúncia, seria decisão de pronúncia, seria recurso em sentido estrito. Mas, por hora, pensem na expressão sentença. E outra coisa, gente, são sentença aqui, também, geralmente, já vou adiantar aqui para vocês, de condenação. E aí você pode virar para mim e falar, mas cabe apelação de absolvição? E não sendo o Ministério Público apelando? Cabe apelação de uma sentença absolutória. Com qual finalidade? Com a finalidade de se alterar o fundamento da absolvição, né? Para quê? Por exemplo, o juiz condenou o sujeito por não estar provado que o fato ocorreu. Vejam só, o que é melhor para o réu? Estar provado que não ter provas do que o fato ocorreu, ou ficar provado que o fato não aconteceu. É lógico que é melhor para o réu ficar provado que o fato não aconteceu. Ou então, olha só, o juiz absolve o réu por não existir provas de ter ele concorrido para o crime. É diferente do juiz absolver o réu porque ficou comprovado que ele não concorreu para o crime. Inclusive, isso aí tem reflexos na esfera civil, faz coisa julgada na esfera civil. Então, o réu, ele pode apelar de uma sentença absolutória? Em regra, pode. Para quê? Para modificar a fundamentação da condenação, de acordo lá com o artigo 386 do Código de Processo Penal. Mas vocês concordam comigo que pode ser que apareça em alguma questão, tá? Mas uma peça, a OAB pedir uma apelação para mudar a fundamentação só seria algo inédito no meu ponto de vista. Para ter uma tese, eu descarto quase que por completo isso aí. Então, gente, é muito provável que apareça para vocês, caso apareça uma apelação, quando o sujeito foi condenado, né? Se ele foi condenado. Então, aqui,
apelação pressupõe o quê? Sucumbência. O que é sucumbência? Que o sujeito perdeu o processo, ele foi condenado naquele processo, né? Então foi dado aí, julgado procedente uma denúncia, tá? Então aqui é a primeira hipótese de cabimento aqui de sentença definitiva de condenação ou absolvição proferida por juiz singular. A segunda hipótese, essa é um pouco mais complicada, e a gente também, mas não vamos nos gastar muito tempo, nos deter tanto aqui, ó, das decisões definitivas ou com força definitivas proferidas por juiz singular. Novamente, prestem atenção aqui, ó, proferida por juiz singular, no caso, em casos não previstos no capítulo anterior. Então vejam, a primeira fala em sentença, tá? E eu já disse para vocês aqui que sentenças são manifestações jurisdicionais que resolvem o mérito do processo. Em outras palavras, ela coloca fim ao processo. No inciso 2, são decisões. Vejam vocês que o legislador não usou a expressão sentença, ele usou a expressão decisões, e decisões definitivas ou com força definitiva. Mas são situações que, em tese, elas não resolvem o mérito, tá? Que elas não resolvem o mérito. Nesse caso, nessas hipóteses aqui, caberia, então, a apelação. Qual que é a sacada aqui? Qual que é a sacada? Se você tiver diante de um problema que ele não fale que tem uma sentença, mas que teve uma decisão, qual que é o meu conselho para vocês? Primeira coisa, você pega, abre lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Bom, o artigo 581 do Código de Processo Penal, ele vai tratar das hipóteses de recurso em sentido estrito. Se essa decisão aqui tiver previsão lá no artigo 581, é uma decisão que desafia o recurso em sentido estrito. Agora, se essa decisão não tiver, tá? Não tiver ali no artigo, no rol do artigo 581, a probabilidade de ser uma apelação, ela é muito mais palpável, tá? Então, veja, o que tem de maior dificuldade, talvez, aqui no inciso 2, é a identificação da peça. Mas, seguindo essa dica aqui que eu dou para vocês, eu acho que vocês conseguem sair bem. Então, vocês vão, deem uma olhada, tá? Deem uma olhada primeiro no problema e ver se o problema não fala em sentença, mas é uma decisão, tá? Vocês peguem essa decisão e olhem no artigo 581. Deem uma olhada lá no artigo 581 para ver se essa decisão tem possibilidade de se manifestar em sede de recurso em sentido estrito. Se não tiver, aí sim você vem para a apelação. Vejam, não tem como, gente, nós ficarmos aqui, livros, doutrina, traz aqui um rol de possibilidades que pode se encaixar aqui no inciso 2, tá? Mas não dá para a gente ficar vendo, tratando dessas questões uma a uma, tá? Então, não existe a possibilidade de nós ficarmos aqui. Vocês deem uma olhada quanto a isso, se quiserem dar uma olhada na doutrina, se tiverem alguma dúvida, vocês conversem comigo e a gente dá uma tratada a respeito disso. Porque são várias as hipóteses, são várias as situações, não é um número fechado, números clausos, né? Então, existem várias possibilidades, mas façam isso. Vejam a decisão e vai para o 581. Se tiver a previsão lá no 581, é recurso em sentido estrito. Se não tiver, é apelação. Então, aqui são as duas possibilidades dentro do procedimento comum. A
Agora, a outra possibilidade aqui, eu preciso da atenção de vocês. Eu sei que vocês estão atentos, né? Mas redobrar aqui, nós estamos falando de situações específicas aqui, de apelação de decisões do tribunal do júri, tá? Então, decisões do tribunal do júri. Então, se você tiver diante aí de um problema que ele narre que foi realizado julgamento pelo tribunal do júri, os jurados responderam aos quesitos, e aí vai falar assim o problema, ó, que o juiz presidente condenou o réu. Então, o juiz-presidente condenou o réu. E daí vai falar da condenação, quanto que ele condenou, o que, que ele considerou, e aí, muito provavelmente, que as partes saíram intimadas do plenário. E o problema, ele morre aí, termina aí. É uma apelação, nessa hipótese, mas uma apelação das decisões do tribunal do júri, tá? Então, a apelação das decisões do tribunal do júri. O que que muda aqui, gente? O que que muda? Muda o seguinte, ó, e seriam apelações também um pouco mais fácil nessas situações. Nós temos aqui, nessa hipótese, recurso, né, um recurso de apelação de fundamentação, chama de fundamentação vinculada. E explico para vocês por que é de fundamentação vinculada. E já adianto um pouco de teses que vocês podem trabalhar. Olha só, se eu pegar aqui o cabimento no artigo 593.1, eu posso apelar das sentenças definitivas de condenação proferida por juiz singular. Então, o sujeito apela de condenação proferida por juiz singular. Vejam só, quando ele faz isso, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, apelação com base no 593.1. O que ele pode discutir ali? Tudo. Tudo. Ele pode discutir mérito, e no mérito aqui, autoria, ele pode discutir materialidade, autoria, materialidade, tipicidade, causas excludente de ilicitude, causas excludente de culpabilidade, extinção da punibilidade e teses subsidiárias de mérito, que viria aqui a fixação da pena, tá? Olha só, vejam, ele pode então, como eu coloquei aqui para vocês, discutir tudo. Quando a gente volta aqui, pessoal, para o 593.3, que são apelações das decisões do Tribunal do Júri, é chamado então de recurso de fundamentação vinculada por um motivo. Olha só, então cabe a apelação das decisões do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior à denúncia. Nessa fase aqui, o que você vai discutir se o seu recurso for fundamentado no artigo 593, 3A do Código de Processo Penal? Você vai discutir nulidade posterior à pronúncia. Vejam, aqui você não vai discutir mérito. Você vai discutir, então, nulidade posterior à pronúncia, tá? E alguém falou alguma coisa? Não. Ouvindo voz.
nulidade posterior à pronúncia. Por isso, então, gente, é chamado de recurso de fundamentação vinculada. Você só discute isso aqui. Mas se eu quiser discutir nulidade posterior à pronúncia e que a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, eu posso? Pode. Só que quando você for fundamentar o seu recurso, se for esse caso, a fundamentação vai ser com base no artigo 593, inciso 3, a linha A e B, por exemplo. E nesses casos você só pode discutir isso, porque não existe possibilidade de você discutir, de você trabalhar outra coisa, tá? Então, eu quero deixar claro para vocês aqui que se for uma dessas fundamentações aqui na letra, a linha A, B e C, é um recurso bem mais fácil, mas nós vamos falar a respeito dessas situações aqui, que eu também não acredito que a OAB venha cobrar isso, porque, como eu já disse, é de fundamentação vinculada, você acaba tratando ou trabalhando com teses exclusivas aqui. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui então, e olha só, quando a gente fala do 3, que é a apelação das decisões do Tribunal do Júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então, se tiver uma tese dessa, você tem que ficar esperto que a nulidade, como o próprio nome já diz, ela é posterior à pronúncia. Se ela é posterior à pronúncia, ela aconteceu quando? Quando aconteceu? Quando vocês acham que aconteceu essa nulidade, se ela for posterior à pronúncia, gente? Digam aí. Alguém tem alguma ideia? Não. Não? Não. Ninguém? Olha só. Nulidade posterior à pronúncia, muito provavelmente, tá? Praticamente não existe outras possibilidades dessa nulidade posterior à pronúncia ela ter ocorrido em plenário. Ocorrido em plenário. E aí você tem que estudar um pouco, você tem que dar uma lida lá, um pouco a respeito do procedimento do Tribunal do Júri no plenário do júri, na instrução ali do júri, tá? E aqui é muito comum, por exemplo, acontecer, olha só, situações que estão previstas lá no artigo 478 do CPP. Por exemplo, promotor de justiça, ele não pode fazer, o Rafael colocou aqui, né? Promotor de justiça, né? Ele não pode falar durante o plenário que o réu está usando algemas. Se ele está usando algemas, ele é um sujeito perigoso. Isso é causa de nulidade no tribunal do júri, tá? Mas é só essa causa? Não, o artigo, como eu disse, dê uma olhada depois no artigo 478, eu vou dar uma lida rápida com vocês aqui, no artigo 478. Olha só, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgarem admissível a acusação ou a determinação de uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Então, aqui é muito comum duas circunstâncias aparecer que gera nulidade em plenário. A primeira, tá? A primeira, eu vou descer aqui para colocar aqui mais para baixo para vocês. Nulidade plenária. Artigo 478. Primeira, uso de algemas. Uso de algemas. Então, geralmente, o Ministério Público, o promotor fala, olha, senhores jurados, os senhores verem como o réu, ele é perigoso, está usando algema. Se fosse coisa boa, não estaria de algema. Veja, isso é um discurso de autoridade. Ele não pode fazer isso.
E 2, que aparece muito, tá? Decisões posteriores à pronúncia. A própria pronúncia ou decisões posteriores à pronúncia. Costuma acontecer muito. Outra hipótese. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se cair, vocês matam a pau. Acontece muito. O réu ele é denunciado. Depois de instrução e julgamento, o juiz dá uma decisão, então, que pronuncia o réu, leva o réu a julgamento. E ali na denúncia, tem alguma qualificadora ou mais de alguma qualificadora, por exemplo, tá? Nessa hipótese, tenho mais de uma qualificadora. A juiz, ou juiz do presidente do tribunal do júri, quando ele vai pronunciar o réu, ele afasta uma qualificadora ou todas as qualificadoras, por exemplo. Aí, nesse caso, afastou a qualificadora. O Ministério Público, ele recorre para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça reforma a decisão e devolve as qualificadoras e fala assim, o exame das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, tá? Então, o exame da qualificadora compete ao Tribunal do Júri. Ótimo, compete ao Tribunal do Júri. Daí vem o promotor de justiça no dia do plenário e começa lá. Olha só, senhores, Tribunal de Justiça, composto por desembargadores, pessoas conhecedoras do direito e tal, falaram que tem a qualificadora, então os senhores devem condenar pela qualificadora. Pode o MP fazer isso? A resposta é não. Isso é causa de nulidade no plenário, tá? Então, causa de nulidade no plenário, de acordo com o artigo 478 do Código de Processo Penal, inciso 1. Outra coisa que acontece muito, gente, ou duas outras coisas, tá? Que acontece muito. A outra está essas duas aqui estão no inciso 1 do Código de Processo Penal e a outra no inciso 2. O que que diz no inciso 2? Fazer menção ao silêncio do réu. Então, o Ministério Público faz menção ao silêncio do réu. Quem cala consente, né? Se ele fosse inocente, ele falaria, tá? Então, fazer menção ao silêncio do réu é outra hipótese que gera nulidade. E aí, a outra que gera também grande possibilidade aqui de nulidade são as que mais aparecem aqui, está no artigo 479 do Código de Processo Penal, que diz que durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou exibição de objetos que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência a outra parte. Então, essa hipótese do artigo 479 diz que no júri a parte tem que juntar documentos, mostrar objetos, ela tem que juntar com 3 dias de antecedência, tá? 3 dias de antecedência. Aonde que, às vezes, o examinador pega aqui? É que esses dias, como a própria lei diz, são dias úteis, tá? São dias úteis. E apresentar esses materiais, mostrar documentos, desde que eles tenham relação com o caso, é claro, fora desse trido legal, desses 3 dias legais aqui, é uma hipótese, então, que nós temos de nulidade. Então, essas aqui são as hipóteses mais palpáveis aí de nulidades que nós vamos ter de fundamentação do artigo 593, inciso 3, a linha B. E, por fim, uma outra nulidade, que ela acontece também no plenário, mas ela não tem a ver aqui com a fala das partes, tá? Acontece muito na formulação, nulidade a respeito da formulação de quesitos. Formulação de quesitos. Como é que eu sei como que os quesitos devem ser formulados? Eu não vou passar aqui porque nós não temos tempo para isso,
mas vejam o artigo 483 do CPP. O artigo 483 diz como os quesitos devem ser formulados e a ordem que os quesitos devem ser formulados, tá? Então, o que eu estou dando para vocês aqui é a direção, onde vocês vão procurar, porque se a gente for tratar tudo aqui, a gente tem que fazer um curso de processo penal, a gente sabe que não temos tempo para isso. Então, se tiver uma possível nulidade em quesitação, artigo 483. Possíveis outras nulidades em plenário, artigo 478, inciso 1 e 2, e 479, tá? Então, essas são as hipóteses mais recorrentes que mais aparecem em sede de nulidades que acontecem após a pronúncia. A pergunta aqui do Rafael. Tá... eu falei, né, Rafael? Então, o Rafael Grisante tinha feito uma pergunta, eu respondi ela aqui no meio do caminho. Alguma dúvida, gente, quanto a esse inciso 3, a linha B? Desculpem, a linha A, né? A linha A, alguma dúvida? Beleza, se tivesse isso, fale, gente. Não pode ter dúvida, tá? Por favor. Então, ótimo. Ocorrer nulidade, essas são as nulidades mais comuns que nós vamos ter aí. B, cabe recurso de apelação das decisões do tribunal do júri. Quando a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, olha só, aqui não tem nada a ver com nulidade, tem a ver com a sentença do juiz-presidente. Nesse caso aqui, ó, a sentença do juiz-presidente ela é contrária à lei expressa ou então a decisão dos jurados, tá? Então, olha aqui, como é que funciona? Vocês sabem como é que funciona o júri, né? Votado, e o juiz-presidente, ele faz constar na sentença aquilo que é a vontade dos jurados. E por óbvio que aquilo que é a vontade dos jurados, ele faz constar da sentença, tem que estar de acordo com o que determina a lei, tá? Então, olha só, vamos lá. For a sentença do juiz-presidente contrárias à lei expressa. Então, aqui, por exemplo, o acusado, tá, ou o réu, ele tinha direito a um benefício que a lei traz para ele. Então, uma redução que não é nem redução, né? Não vou colocar redução não, de pena, vamos colocar um outro tipo de benefício. Contra a lei expressa. O juiz, ele condena, por exemplo, o réu, tá? Hipótese de condenação, e deixa de reconhecer a menoridade relativa do acusado, tá? Que ele tinha menos de 21 anos na data dos fatos. Então, vejam só, ele foi contrária à lei expressa, nesse caso. Então, ele foi contrário ao que determina a lei. Ou então, ele, além de ser não sendo contrário à lei expressa, ele é contrário à decisão dos jurados. Então, um crime era qualificado. O sujeito estava respondendo o crime de homicídio no júri por homicídio qualificado. E o tribunal do júri, quando dá a apreciação da qualificadora, ele afasta a qualificadora, tá? Ele diz que não foi qualificado o crime. O juiz, quando vai elaborar a sentença, ele condena o réu, mas aí ele volta lá, ele condena pelo homicídio qualificado, ou seja, ele foi contrário à expressa decisão dos jurados. Essa é uma hipótese. Existem várias outras hipóteses. Vocês têm que olhar o que se aparecer uma situação dessa.
se o juiz ele foi contrário à lei expressa ou contrário à decisão dos jurados. Se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou à medida de segurança, tá? E aqui a questão que vai ser discutida, vai ser debatida, basicamente é dosimetria da pena, tá? Então vai ser discutido aqui dosimetria da pena. Então aqui há erro, injustiça no tocante à aplicação da pena ou à medida de segurança. Um exemplo aqui, o réu foi condenado pelo tribunal do júri pela tentativa de homicídio. Sabe que a tentativa, o réu, ele tem a pena diminuída de um terço a 2/3. Imagina que foi uma tentativa chamada tentativa branca. O que é a tentativa branca, né? Ou tentativa vazia? Que o réu, ele faz um disparo, por exemplo, e esse disparo não acerta a vítima. Erra, porque ele é ruim de pontaria. Veja, como é que o juiz ele faz a diminuição? É de 1/3 ou 2/3? A ideia é a seguinte: quanto mais ele caminha no percurso do crime, quanto mais próximo ele fica da consumação do crime, tá? Menor aqui vai ser a diminuição, ou seja, 1/3. Quanto mais ele fica longe de consumar o delito, 2/3. Nesse caso aqui foi uma tentativa branca, ele ficou longe de consumar o delito. O juiz diminuiu somente 1/3 e não 2/3. Vocês podem discutir aqui que houve injustiça no tocante à aplicação da pena. A pena que o juiz aplicou, então, foi exagerada, tá? A pena, então, foi exagerada. Essa é uma outra hipótese. E, por fim, aqui, gente, nós temos o inciso, a linha D, que é a possibilidade da apelação da decisão do tribunal do júri, ela for manifestamente contrária à prova dos autos, tá? For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, olha só, né? O que você vai discutir aqui? Nessa situação, o que você vai discutir é o seguinte, que no seu entendimento, os jurados, eles votaram contrário à prova dos autos. Por exemplo, tá? Por exemplo, é uma situação que você pode alegar aqui o inciso D. É uma situação que o problema deixou evidente, ele deixou claro uma legítima defesa. Então, eu tenho ali uma legítima defesa clara, evidente. E os jurados, eles não reconhecem essa legítima defesa. Os jurados condenam o réu por essa legítima defesa. Ou então, a questão da autoria, ser o réu o autor do delito. Quando o réu, o autor, nega-se a autoria, por exemplo, no dia e hora do crime, o réu estava hospedado num hotel em outra cidade, ele tinha um álibi. Aquilo lá ficou confirmado que ele estava em outro local, e ele não poderia estar ali cometendo o crime naquele momento. Vejam, a fundamentação é que a decisão dos jurados foram manifestamente contrária à prova dos autos. Se porventura aparecer um problema, alguma questão, que a fundamentação aqui for de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, é importante que vocês deem uma olhada lá no artigo 483 do Código de Processo Penal. O que eu tenho no artigo 483? Eu tenho os quesitos. Eu tenho os quesitos que o juiz faz para a votação. Então, o que eu vou discutir ali na verdade, ao que os jurados responderam naqueles quesitos.
Então, no artigo 483, tá? Inciso 3, diz que a pergunta, o juiz deve fazer a seguinte pergunta: o jurado absolve o réu? Bom, os jurados falaram que não. O que você vai alegar aqui? Que foi contrário à prova dos autos, porque ficou demonstrado, né, que o réu ele agiu em clara, em típica, legítima defesa. Aí você passa pelo artigo 483, por exemplo, 483.1 vai falar, o 2, tá? Vai falar da autoria ou participação. O juiz vai fazer um quesito assim, o réu, no dia tal, na data tal, desferiu os golpes que causaram as lesões demonstradas por necropsia que foram a causa da morte do sujeito tal. Bom, o jurado disse que foi. Ele falou, então, que o seu cliente aí, ele cometeu o crime de homicídio. Só que, nesse exemplo que eu dei para vocês, o cara estava lá em outro lugar, estava lá do outro lado do mundo, não poderia ter sido ele. É contrário à prova dos autos? Sim, é contrário à prova dos autos. Nesta hipótese, então, você faz o recurso, tá? Você faz o recurso aqui, pedindo que o tribunal reconheça que o julgamento foi contrário à prova dos autos. E aqui, gente, é importante, tá? Uma questão importante. Nas demais situações, tá? O que vai acontecer? Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou voltar aqui. Opa, travou, pessoal? Voltou? Voltou. Voltou? Qual parte que vocês perderam? Vocês lembram até onde que eu tinha Já falado? foi bem no finalzinho, faz pouco tempo que parou. Bom, então vamos lá, né? Tava falando da apelação, com base no 593D, que é contrário à prova dos autos, né? Para vocês darem uma olhada lá nos quesitos do artigo 483. O que é importante aqui, quando nós falamos dessa linha D, sobretudo, aqui. Geralmente, o que você vai pedir para o tribunal numa apelação? Se for no inciso 1 e 2 do 593, geralmente você pede absolvição. Que o tribunal absolva, ele reforme a sentença absolvendo o réu. E agora, gente, a questão é a seguinte: se minha fundamentação, se o cabimento, a hipótese de cabimento, for do artigo 593, 3, a linha D, por exemplo, que é que a decisão dos jurados foram contrária à prova dos autos, tá? A decisão dos jurados forem contrária à prova dos autos. O que eu tenho de interessante aqui? Que o pedido, ele nunca será de absolvição. E por que não é de absolvição? Nós temos um princípio constitucional, que esse princípio chama-se de soberania dos veredictos. Isso quer dizer que o tribunal, ele nunca pode, gente, em se tratando de decisão do tribunal do júri, e o tribunal de justiça, segunda instância, que vai analisar a apelação, ele nunca pode absolver o réu. O que ele pode fazer nesses casos, nessas hipóteses? Qual que é a saída do tribunal, tá? Qual que é a saída do tribunal? O parágrafo 3º vai dizer aqui para nós, ó, olha só, se a apelação se fundar, número 3,
que a gente acabou de ver, inciso D deste artigo, o tribunal há de quem, que é o Tribunal de Justiça, se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda a apelação. Então, aqui é uma questão que cabe só uma apelação, a gente não precisa discutir mais isso por esse fundamento, tá? Mas a questão principal aqui, pessoal, é essa, que se o tribunal, ele julga aqui o seu recurso e dá provimento ao seu recurso com fundamento na alínea D, que é a decisão ter sido contrária à prova dos autos, ou às provas dos autos, o que o tribunal ele vai fazer? Submete a novo julgamento. Tem gente por aí que pede na apelação de decisões do tribunal do júri absolvição do acusado, tá? É errado pedir absolvição do acusado. Então, o seu pedido aqui, ó, pedido vai ser de novo julgamento, tá? Então, o seu pedido vai ser de novo julgamento. Bom, isso é no parágrafo, na linha D, né? Que diz respeito se for contrária à prova dos autos. E se a sentença do juiz, presidente for contrária à lei expressa, por exemplo? Então, a sentença do juiz presidente é contrária à lei expressa, ou ela divergir, então ela vai divergir aqui da resposta dos jurados. Qual que vai ser o meu pedido nesse caso, pessoal? O que eu vou solicitar ao tribunal nesse caso? Aqui, o parágrafo 1º também diz para nós qual vai ser o seu pedido, qual vai ser o seu requerimento. É que o tribunal faça a devida retificação, tá? Então, olha só, se o seu fundamento, então, for pela linha B aqui, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou a decisão dos jurados, tá? Você vai pedir que o tribunal faça a devida retificação, ou seja, que o tribunal corrija a sentença. Então, aqui nesse caso que eu falei para vocês, o tribunal do júri afastou a qualificadora, só que o juiz, ele condenou o sujeito com a qualificadora. O que você vai pedir para o tribunal? A retificação da decisão, da sentença, para que o tribunal afaste a qualificadora e refaça a dosimetria da pena. E se for com base no inciso C aqui, se a apelação for interposta, então, com fundamento no inciso C desse artigo, o tribunal de quem se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, o pedido também vai ser de retificação, nesse caso, da aplicação da pena. Então, foi injusta a pena. O juiz, ele reconheceu só 1/3 de redução, quando você queria 2/3. Você pede para o tribunal fazer essa retificação para aplicar os 2/3. O que eu quero que fique claro para vocês aqui, gente, nesse momento, é o seguinte, que se a sua fundamentação, se o problema trouxer uma apelação que diz respeito ao tribunal do júri, 2 observações importantes que eu quero fazer para vocês. Então, primeira, é aqui que eu já disse para vocês, que nós estamos diante de um recurso de fundamentação vinculada. Então, se você fundamentar que a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, você só vai discutir isso. Você não vai falar que ele é inocente, você
Você não vai falar que ele não deu tiro ou que ele não estava no local, porque se você quiser discutir isso, você tem que fundamentar também aqui na alínea D, tá? Então vejam, você pode tratar de todas essas hipóteses? Pode, não tem problema nenhum tratar de todas essas hipóteses. Se você quiser tratar de todas essas hipóteses, não é só querer, né? Tem que ser caso para tratar de todas essas hipóteses, você fundamenta aqui o 3 e com A, com B, com C e com D. Se você vier aqui, para ficar mais claro ainda, a gente encerrar esse assunto. Se você falar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, você não vai, nesse momento aqui, se a sua fundamentação for só no D, discutir nulidade. Não vai discutir, porque não é o momento. Porque você não trouxe essa fundamentação. Então, você traga aquilo que você quer discutir, que o problema traz, e observe as fundamentações necessárias. Essa é a primeira observação que eu quero fazer com vocês. A segunda observação, já falei, tá? Mas quero que fique bem claro aqui para vocês, é que nas hipóteses de apelação de decisões do tribunal do júri, nunca se pede absolvição. Nunca se pede absolvição. O que eu vou pedir, então? Olha só o que você vai pedir. Se for nulidade, você vai pedir, vou colocar aqui, ó, anulação do processo. Se for nulidade, você vai pedir anulação do processo. Desde quando? Desde quando aconteceu a nulidade, tá? Se for a sentença do juiz-presidente contrária à prova dos autos, você pede a retificação de acordo com o parágrafo 1º do 593. Se for a questão de injustiça, você pede a retificação para aplicação da pena justa. E se for com base no inciso, na linha D, que é decisão contrária à prova dos autos, você pede para que o sujeito, seu pedido é para que o sujeito ele seja submetido a novo julgamento, tá? Então aqui nós temos, pessoal, as fundamentações ou as hipóteses de cabimento da apelação pelo artigo 593 do Código de Processo Penal. Até aqui, alguma dúvida? Então, ótimo. Então, vocês são meu orgulho. Agora não vale, né? Eu gosto de dar aula assim, que ninguém fala só na hora da prova, né? Aqui, na hora da prova, não pode ter dúvida, mesmo que não tem para onde correr. Se for prova da faculdade, professor, pode correr, pode colar lá, não tem jeito, né? Só na hora da prova. Aqui não. Na hora da prova não pode ter dúvida. A hora de ter dúvida é agora. Ótimo, gente. Bom. Acabou aqui, ou acabaram, as hipóteses de cabimento de apelação? Vocês vão falar, acabou, né? Não, não acabou. Eu tenho ainda outras hipóteses de cabimento, tá? Vamos lá. Outra hipótese de cabimento. É mais raro aparecer, mas artigo 76 e artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Então, aqui também nós temos outra hipótese de cabimento, artigo 76 e artigo 82 da Lei 9.099. Bom, que lei é essa, Lei 9.099? Lei 9.099 é a lei dos juizados, ou a lei do juizado especial, né? Que raio fala esses benditos
artigos aqui. Vamos lá primeiro para o artigo 82. O artigo 82, ele diz assim, ó, da decisão de rejeição de denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, tá? Então, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação. Então, prestem atenção aqui primeiro no artigo 82. E por que eu quero que vocês prestem atenção no artigo 82? Eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas a regra no procedimento ordinário é que da rejeição da denúncia ou a queixa caiba recurso em sentido estrito, tá lá no artigo 581, tá? Então, se vocês verificarem um problema, tá? Um problema, e aqui só é possível essa apelação da rejeição da queixa, você não vai ao Ministério Público, você é advogado, né? Se for rejeição, então, aqui do artigo 82, nós temos rejeição da queixa. O que cabe da rejeição da queixa dentro do procedimento sumaríssimo? Cabe apelação. Então, apelação. Então, se o problema narrar que o sujeito entrou com uma queixa-crime, você representando, né, o sujeito entrou com uma queixa-crime nos juizados especiais, ele vai narrar, blá, blá, o juiz rejeitou a queixa, e deve falar, você, como advogado, sujeito, elabore a peça cabível. Que peça que é? A apelação, com base no que? No artigo 82. 82, rejeição da denúncia ou da queixa. E outra da sentença, tá? Então, não só da rejeição da denúncia ou a queixa, cabe apelação também da sentença. Então, tome cuidado, gente, porque às vezes você olha lá uma sentença, você fala, opa, sentença. Bom, sentença, o que eu faço? Sentença é apelação. Apelação vem em fundamentação, artigo 593, inciso 1. Errado? Errado. Nesse caso aqui está errado. Se você tiver aqui no procedimento sumaríssimo, a sua fundamentação estará no artigo 82 da Lei 9.099. E a outra hipótese, eu disse para você, está no artigo 76. Na verdade, ela está no 76, parágrafo 4º e 5º da mesma Lei 9.099, que diz assim no 76. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público e aceito pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direito ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação referida no artigo 82 desta lei. Então, que hipótese que é essa aqui? A hipótese é bem simples, bem tranquila. O sujeito, ele foi lá, teve uma proposta de transação penal, e o que aconteceu? Ele aceitou a transação penal. O juiz, ele dá uma sentença homologando, ele dá uma sentença que homologa a transação penal. Vocês podem pensar, né? Porra, mas que loucura, que esquizofrenia. O sujeito aceitou a transação penal, e aí ele vai lá e agora e apela. Pode acontecer, pode, tá? Se essa for a situação, você vai fazer uma apelação com base no artigo 76, parágrafo 4º, 5º e 82 da Lei 9.099. Bom, duvido muito que caia essa possibilidade aqui. Eu duvido muito, mas, por via das dúvidas, eu tenho que falar para vocês que essas são hipóteses de cabimento, tá? Então, artigo 82 e 76
da Lei 9.099. Então, a primeira coisa, se o problema narrar, que é uma situação, hipótese, tratada pelos juizados especiais, procedimento sumaríssimo, e tiver alguma coisa de sentença ou renúncia, não recebimento, rejeição da queixa, a primeira coisa que eu indico a vocês é prestarem atenção no artigo 82 e 76 do Código, da Lei 9.099, tá? Dê uma olhada, eu acho difícil de cair, mas nunca se sabe. Talvez não caia como peça, provavelmente, às vezes aparece, residualmente aparece nas questões lá. Então, vocês aproveitam também, a nossa ideia aqui é aproveitar todas as hipóteses. E aqui uma outra hipótese de cabimento, tá? Por fim, não é que é uma hipótese de cabimento propriamente dita, mas são as contrarrazões. Contrarrazões. São as contrarrazões, né? Então, as contrarrazões aí, elas são expressão clara do princípio do contraditório. Então, expressão clara do princípio do contraditório, né? E aonde que eu acho essa questão, né? Aqui no artigo 600, assinado o termo de apelação, o apelante, depois dele, o apelado, terão prazo de 8 dias para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, que o prazo ele será de 3 dias. Então, vejam aqui, se for hipótese, pessoal, se for uma hipótese de contra-razões, aqui, se você estiver trabalhando numa hipótese, então, de contra-razões, você pode fundamentar as contrarrazões, pode não, na verdade, as contrarrazões, elas serão fundamentadas no artigo 600 do Código de Processo Penal. A estrutura é a mesma, tá? A estrutura é a mesma da apelação. Talvez uma das peças mais fáceis de se elaborar sejam as contrarrazões. Por que que a contrarrazão, ela é fácil? Porque o que que você faz nas contrarrazões? Rebate ponto a ponto das razões. Bruno, Oi. aí ela acaba sendo mais demorada um pouco, né? Por ter muita coisa para debater. Talvez, pode ser que ela é mais demorada, assim, para redigir, mas você não perde, às vezes, tanto tempo, Sueli, ali, talvez tentando identificar a peça, ou tentando ali procurar os fundamentos, né? O que que você faz nesse caso? Bom, o Ministério Público, ele trouxe 5 hipóteses ali para a reforma da sentença. O que que você faz? Você vem, sempre como eu disse, elenca ali aquelas 5 hipóteses, tá? E você só vai rebater essas hipóteses. E talvez o próprio fundamento legal, ele já apareça ali, né? O próprio fundamento legal apareça. O que muitas vezes acontece é que o fundamento legal ele está distorcido. Você vai ter que trazê-lo aqui para a realidade da melhor aplicação jurídica. Então pode demorar um pouco mais para redação, mas eu acho que é uma peça fácil. Não acho ela difícil. Ótimo, aqui. Então, pessoal, nós temos as contrarrazões, então, que é uma outra hipótese de cabimento, né? E volto a dizer, a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Aqui. Já adianto para vocês. Se for contrarrazões, se cair contrarrazões, a primeira tese que você deve verificar é a seguinte: se as razões, não são nem as razões aqui, vamos colocar, se a apelação, se o recurso foi interposto
no prazo legal. Então, a primeira coisa, tá? No prazo legal. Se for contra razões, bata o olho nisso primeiro. Se o recurso for interposto no prazo legal. Qual que é o prazo? 5 dias. A gente vai ver isso aqui ainda. Tá lá no artigo 593, no caput, mas são os 5 dias. Então, a primeira coisa, olhe se o Ministério Público interpôs o recurso no prazo legal, tá? E se ele não interpôs o recurso no prazo legal, é a sua primeira tese, seu primeiro pedido vai ser que o recurso ele não seja conhecido. Não seja conhecido, tá? Então, bate o olho lá. É provável que apareça essa hipótese. Aí você vai ter que olhar a data. O Ministério Público, então, ele errou, se confundiu ali na data. O recurso ele está fora do prazo. Então, é a sua primeira tese a ser argumentada, e o pedido, nesse caso, é que ele não seja, o recurso não seja conhecido, tá? E é por isso que eu falo, novamente, é um recurso, um recurso fácil, uma peça fácil, e daí, quando você vai tratar do mérito, por exemplo, você tem 2 pedidos, basicamente. Se for do recurso não ser fora do prazo que não seja conhecido, e 2 aqui nas contrarrazões, que não seja dado provimento ao recurso. Então, basicamente, são esses 2 pedidos que aparecem, tá? Nessas 2 hipóteses aqui, nessas 2 situações em que o recurso está fora do prazo, você pede para ele não ser conhecido, e se ele está no prazo aí, você argumenta, tudo tem que argumentar no mérito, tá? Mas você não precisa ficar fazendo pedido por pedido lá, é que não seja dado provimento ao recurso. Aqui, então, são as hipóteses de cabimento. Eu já trabalho com vocês algumas questões de teses e pedido. Vou falar um pouco agora, também é simples, fácil, de competência. Competência, né? Bom, aqui nós temos 2 situações que eu quero lembrar com vocês. A primeira é que geralmente, tá? Geralmente você tem que fazer 2 petições. Uma primeira petição é de interposições e a segunda petição é da razão ou das razões. O recurso, ele sempre vai ser interposto perante o juízo da causa, tá? Então, olha só, a interposição, para quem que você vai endereçar? Juízo da causa. Então, imagina que o sujeito foi condenado lá na 3ª vara criminal da comarca de Campos, no Rio de Janeiro. A interposição do recurso vai ser para o juízo da 3ª vara criminal da comarca de Campos, no Rio de Janeiro, tá? E aí, eu tenho uma segunda petição aqui, que agora não é mais a de interposição, porque já foi feita a interposição, são as razões. As razões de recurso. As razões de recurso, elas são endereçadas a quem? Ao tribunal. Então, as razões de recurso, elas são endereçadas ao tribunal. Então, olha, lembrem disso, interposição, juízo da causa. Razões de recurso ao tribunal, tá? Razões de recurso, então,
ao tribunal. E se for contra razões, pessoal, se for contra razões, você vai ter aqui a interposição já foi. Tá? Antes disso, só quero falar com vocês uma questão. Assim, é muito difícil cair uma questão em que já tenha ocorrido a interposição do recurso. E pode aparecer lá que o sujeito foi condenado e interpôs recurso dentro do prazo legal. E aí você só precisaria fazer as razões de recurso, tá? Não teria a interposição. Você tem que só prestar atenção ali, volto a dizer, é difícil, geralmente vai ter que ter a interposição e as razões do recurso. Os prazos são diferentes, mas como não dá para cindir ali, né, você tem que fazer tudo no mesmo momento, apresentar as razões, desculpem, a interposição e as razões do recurso ali no mesmo momento, tá? Então, você só dá uma olhada, pessoal, você só dá uma olhada no seguinte, se o problema narrar que já houve a interposição, você só faz o quê? Uma petição de juntada das razões de recurso. Volto a insistir com vocês. Eu acho muito difícil aparecer já a questão em que o recurso foi interposto, tá? Então, geralmente, você tem que fazer a interposição, e a interposição, então, ela é para o juízo da causa, é uma petição simples, né? Então, vai lá ao juízo, ou se quiser colocar excelentíssimo senhor, doutor, juiz da Terceira Vara Criminal de Campos, Rio de Janeiro. Sujeito, o nome do sujeito, tal, qualificado nos autos, por meio de seu advogado, vem interpor recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 1, se for isso, do Código de Processo Penal, cujas razões encontram-se inclusas. Ponto. Abaixo, requer que seja o presente recurso recebido e, após as contrarrazões, que sejam enviado ao egrégio Tribunal de Justiça. Ponto. Data, tem que colocar a data aí, correta, não só a data, tá? A data, local e OAB. Tá feita a petição de interposição. Aí vem a segunda petição, razões, recurso. Aí você coloca lá em cima, né? Ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Daí você pode colocar o réu devidamente qualificado nos autos também, por intermédio do seu advogado, apresentar razões de recursos com base no artigo 593, inciso tal. Caiu, gente? Eu fico louco com isso. Como eu tô lá escrevendo, eu fico aqui falando feito um idiota, e o negócio caiu. Ô, Bruno,
Oi. Já que você já interrompeu o que você estava falando, uma dúvida meio besta. Quando é esses recursos que usa duas petições, uma de razões e outra de interposição, eles dão duas folhas separadas? Ou a gente vai ter que usar o número de linhas? Tem que usar. Tem que usar a quantidade adequada para a peça. Mas aí eu faço em uma folha, a de interposição eu faço em uma folha separada. Pode fazer uma folha separada. Se você falar não vai dar para fazer, você pode fazer ali na sequência, não tem problema não, tá? Mas você pode fazer a primeira petição de interposição, na segunda você vai para suas razões de recurso. Geralmente cabe, geralmente é para caber. Certo. Por isso que é importante fazer aquelas organização preliminar ali, para você ver o que você vai escrever. Uhum. Aonde caiu, gente? Me desculpem. Eu estava falando do quê? Que as razões devem ser endereçadas para o tribunal. Tá. Então, as razões endereçadas ali para o tribunal, tá? Então, essa interposição ao juiz da causa, as razões de recurso ao tribunal. Eu estava falando aqui um pouquinho, mais ou menos, como é que faz, tá? É coisa boba. Eu depois passo um modelo para vocês para a gente não ficar perdendo tempo. Mas a petição de interposição, ela é simples, né? Endereçada ao juiz da causa, vem por meio desta interpor recurso com base, aí você coloca na fundamentação, e o requerimento requer que, após recebido, seja apresentadas contrarrazões, seja o presente recurso enviado ao Tribunal de Justiça. E aí você vem com as razões, então, de recurso, e as razões, sim, elas são endereçadas ao tribunal agora. E as contrarrazões, tá? Contrarrazões, então, eu vou ter aqui a minha petição, veja, não é de interposição, uma petição de juntada, com base no quê? Com base no artigo 600 do CPP, tá? Então, a petição de juntada, ela é dirigida ao juízo da causa. Então, você vai lá, excelentíssimo senhor doutor juiz da terceira vara criminal de Campos, fulano de tal, né, devidamente qualificado nos autos, vem por intermédio do seu advogado, requerer a juntada de contrarrazões nos termos do artigo 600 do Código de Processo Penal. Tá? E aí você coloca a datação, né? Aqui tem uma questão importante ou diferente que a gente pode tratar, que é a seguinte: se for apelação, se o sujeito for apresentar a apelação, né? A gente vê aqui que a apelação ela tem prazo de 5 dias. Cabe no prazo de 5 dias. E, depois de apresentada a apelação, o sujeito é intimado, e da intimação, ele vai ser intimado para apresentar suas razões, e as razões há no prazo de 8 dias. Né? Então, aqui que vocês têm que ficar esperto com a data, e verificar o seguinte, já disse para vocês que eu não acredito que caia um caso em que a apelação já tenha sido interposta. Caso caia que a apelação já tenha sido interposta, você tem o prazo de 8 dias para oferecer as razões a partir do momento que foi intimado. Agora, se a apelação ainda não foi interposta, você vai fazer a interposição e apresentar as razões. Nesse caso, a interposição e as razões, ela é no prazo de 5 dias, porque não tem como cindir ali, né? Não tem como você apresentar ali a sua interposição e falar para o examinador, falar, eu volto daqui 8 dias para fazer as minhas razões. Então, você faz a interposição e as razões juntas no prazo de 5 dias. Agora, se você estiver só diante das contrarrazões, se você só estiver diante, então, das contrarrazões, aí você vai observar aqui o prazo
de 5 dias. Desculpem, o prazo de 8 dias, tá? Então, contra razões, vocês vão observar ali o prazo de 8 dias. Então, a data vai ser contada de 8 dias a partir da intimação. Ficou claro esse negócio de data, gente? Para vocês? Ficou. Então, beleza. Ótimo. Então, aqui a questão das razões, então, contra-razões, interposição e razões de recurso, e contra-razões, petição de juntada, endereçada ao juízo da causa, e as contra-razões, endereçada também ao tribunal. As contra-razões endereçadas ao tribunal. Ótimo. Até aqui, beleza. Então, vou falar aqui só para vocês. Legitimidade. Ô, Bruno, Oi. essa petição de juntada também deve ser feita em uma folha e as contrarrazões em outra? Pode fazer, pode fazer. Geralmente costuma-se fazer. Agora, se você verificar que não tem espaço, tá? Igual as razões mesmo, né? Você pode fazer ali embaixo, você já começa com as razões. Geralmente dá para fazer sim. A ideia é que se faça a petição de juntado em uma folha e as razões você apresente na outra folha, ou as contrarrazões na outra folha, tá? Certinho, obrigada. Isso. A legitimidade, gente. A legitimidade está lá no artigo 577, tá, do Código de Processo Penal. Bom, o Código de Processo Penal vai falar que tem legitimidade ali para recorrer, né? O Ministério Público, o querelante, o assistente da acusação. O que eu quero primeiro, e o réu, né? É claro. A primeira coisa aqui, vamos colocar o réu. Ele tem legitimidade. Muito provavelmente apareça aí o réu como possível recorrente, possível apelante. Agora, pode ser que seja de ação penal privada e que você venha ali pelo querelante. Querelante. Aí, o que vai mudar só? Se você tiver pelo réu, o que aconteceu para você apelar? É que o sujeito foi condenado. Agora, se você tiver pelo querelante, hipótese de ação penal pública privada, é muito provavelmente que a sua queixa foi julgada improcedente, né? E você vai buscar uma reforma ali visando a aplicação de uma pena para o querelado, né? Então, observem isso só, no fim a estrutura acaba sendo a mesma. Se trata de ação penal privada e você está pelo querelante, o que vai mudar aí é o pedido, tá? E pode aparecer ainda, não sei o que pensa a OAB, né? A FGV, também pode apresentar recurso assistente da acusação. Assistente da acusação pode apresentar recurso? Pode. Parênteses. Não vou colocar desde aqui, não vou colocar. Na hipótese de inércia do MP. Então, pode ser que apareça um problema para você responder, ou até uma peça mesmo para você fazer aí, em que você seja assistente da acusação. O assistente da acusação pode apresentar recurso? A regra é que pode. Em qual hipótese? Na hipótese de inércia do Ministério Público. O Ministério Público, então, deveria apelar, ou poderia
apelar e não apelou. Se ele não apelou, nasce a possibilidade do assistente da acusação apelar, tá? Olha que maluquice. Presta atenção aqui, gente. Eu não acredito que caia uma situação dessa, mas é bom vocês saberem que o assistente da acusação, ele somente pode apelar, ou seja, interpor recurso na inércia ou na hipótese do Ministério Público não apelar. Ele não entrou com recurso, o Ministério Público. Mas se o Ministério Público entrar com a apelação, o assistente da acusação, ele pode arrazoar no processo. Aonde? O que é arrazoar? Ele pode apresentar razões de recurso. Aonde está essa maluquice aqui? O artigo 600, ele diz o quê? Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, aí o prazo não importa mais, aqui, parágrafo 1º, se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias. Então, o assistente da acusação, em tese, ele não pode apresentar recurso, a não ser que o Ministério Público deixe de apresentar. Se o Ministério Público não apresentar, o que ele pode fazer? Ele pode arrazoar, tá? O que é arrazoar? Arrazoar é apresentar as suas razões ou contra-razões, mas ele em si não pode recorrer só se o Ministério Público deixar de recorrer, tá? Então, guardem isso, eu vou dizer, não acredito que caia, mas se cair, vocês sabem disso. E outra questão aqui agora importante, se cair numa hipótese que você seja assistente da acusação, tá? Se cair numa hipótese que você seja assistente da acusação. Aonde está isso que eu quero tratar com vocês aqui? Voltem aqui no parágrafo único do artigo 598. Vou ler o 598 e o parágrafo único. Diz assim: nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se a sentença não for interposta, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, é a hipótese que eu estava falando para vocês antes, o Ministério Público não apelou no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31 do CPP, ainda que não tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Daí vem o parágrafo único. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias. Mas você não falou que é de 5 dias, Bruno? Eu falei, está escrito, mas aqui está que serão de 15 dias. E correrá do dia em que terminar o prazo para o Ministério Público. Então, o que eu quero tratar aqui com vocês, gente? Novamente, se aparecer uma questão que você funcione como assistente da acusação, né, você pode apresentar recurso? Pode, desde que o Ministério Público não faça no prazo legal. É o que está escrito aqui no artigo 598. Agora, qual que é o prazo? Diz o parágrafo único que o prazo para a interposição do recurso será de 15 dias. E correrá a partir do dia que terminar o prazo do Ministério Público. Atenção aqui, atenção aqui. E atenção ao quê? Atenção ao nosso querido STF. A lei fala aqui que o prazo de interposição será de 15 dias. Só que o STF fez o seguinte raciocínio, eu concordo com ele, mas a lei não fala isso, embora eu concorde com o STF. E ele faz duas situações, o STF coloca para nós aqui. Que situação que é essa? Olha só, ele vai falar assim: se o assistente da acusação
ele não tiver habilitado no processo, o prazo será esse mesmo de 15 dias, conforme determina o parágrafo único, tá? Conforme determina o parágrafo único. Agora, se o assistente da acusação ele já tiver habilitado no processo, disse o STF o seguinte, que o prazo ele é de 5 dias. O prazo deve ser observado de 5 dias. Inclusive, nesse sentido, existe a súmula 448 do STF, tá? Então, prestem atenção nisso só, pessoal. Assistente da acusação não habilitado tem o prazo de 15 dias. Está na lei, no parágrafo único do artigo 598. E se já tiver habilitado no processo, o problema vai trazer essa informação, caso isso apareça. Se ele tiver habilitado no processo, prazo de 5 dias. Mas aonde está escrito isso, Bruno? A lei não fala isso. De fato, a lei não fala isso. Quem fala isso é o STF. E temos a súmula 448 do STF. Beleza, gente? Quanto a isso, tranquilo? E aqui vamos terminar aqui falando de prazo. Olha só o prazo. Bom, tem o prazo de interposição. Interposição do recurso. 593 diz que o prazo ele é de 5 dias. E o prazo de 5 dias aqui conta-se de acordo com o artigo 798 do CPP. Você despreza o dia do início e inclui o dia do final. Quais são os marcos? Quais são os marcos aqui para o início da contagem? Bom, se for uma sentença em audiência, é a data da audiência, data que foi publicada a sentença em audiência. Então imagine que, por isso que chama audiência de instrução e julgamento, a ideia é que a sentença saísse ali no próprio dia, que o juiz proferiu sentença no dia 28/7/2021 em audiência. Sai lá embaixo, na sentença, diz que saem as partes intimadas. O prazo começa a correr daqui. Então, pelo artigo 798, eu excluo o dia do início, 28, então começo no dia 29. Aí 29, 30, 31, se tiver 31, tem que ver 31, 1 e 2. 5 dias, dia 2 é o último dia do prazo. 2, a segunda hipótese, se não for a data da publicação da sentença em audiência. É a data em que a parte se manifestar nos autos, ciência inequívoca da decisão. Então, é difícil cair também um problema assim, mas se cair, pessoal, o examinador vai falar assim, que houve a sentença e a data, o réu ou seu advogado se manifestou nos autos no dia tal, dando ciência inequívoca da decisão. O que é muito mais comum acontecer é o prazo inicial para dar início o prazo para a apresentação da apelação
é da intimação. Então, a data da intimação. Então, aqui o problema é falar que o sujeito foi intimado no dia 28/7/2021. Ele foi intimado o quê? Ele foi intimado a sentença. A partir deste momento, então, passa a correr o prazo para apresentar as suas razões de recurso. E aqui, por fim, gente, quando a gente fala de prazo, já adiantei para vocês isso, quando nós falamos de prazo, esse é o prazo para apresentação da apelação, interposição da apelação. Nós temos aqui a hipótese, na verdade, nem de contra-razões, né? Vou colocar aqui. Se já tiver sido interposta a apelação, nós temos as razões ou contra-razões que elas possuem o prazo de 8 dias. 8 dias. Começa a acontecer, correr quando esse prazo de 8 dias? Da intimação para a apresentação, tá? Intimação para a apresentação das razões ou contra-razões. Gente, alguma dúvida com prazos? Não tem muito problema, creio eu, né? 5 dias para interposição e 8 dias para apresentação de razões. Volto a dizer, se for caso de interposição, você tem que colocar a interposição e as razões no mesmo dia, nos 5 dias aqui, porque não dá para a gente cindir. O que não pode fazer, gente, eu já pensei em fazer isso, né? Até falar para os meus alunos fazer isso, né? Utilizar o parágrafo 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal, né? Olha só, dá uma olhadinha aqui que o artigo 600 do Código de Processo, o parágrafo 4º do... Ah, não coloquei aqui. Ah, não coloquei o quarto. Ah, não coloquei o quarto aqui para vocês. O parágrafo 4º do artigo 600, ele diz assim, que uma vez interposta a apelação, o réu pode optar por apresentar as suas razões no tribunal, né? Eu brinco, pessoal, ó, seguinte, se cair uma apelação, você faz o recurso a petição de interposição e diz que vai apresentar as razões no tribunal, né? Tá tudo certo, com base no artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Matou a pau, né? Então não façam isso, não pode ser feito, tá bom? E aqui, então, gente, vejam só, até aqui não tem nada de organização da peça, né? Tem só o que vocês precisam aí saber para a elaboração da peça. O que a gente agora, somente fazendo uma rápida elaboração aqui para vocês, ó. Vamos colocar então, tem petição de interposição. Bruno, Oi. você pode compartilhar a tela, por favor? Ah, não tá, desculpem. Nossa, eu tô aqui também escrevendo feito tonto, né? É que eu estava escrevendo o que você estava falando, mas é que agora que você está fazendo... Desculpem, gente, tá uma janela. Então aqui é só mais ou menos a organização da apelação, tá? A petição de interposição ou juntada, dependendo do caso, endereçada ao juízo da causa. 2. Razões ou contra-razões endereçada ao tribunal. Qual tribunal? Tribunal de Justiça daquele estado que está vinculado. Então, se a vara criminal for no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se for em Minas Gerais, assim sucessivamente. Tribunal. As razões de apelação. Aí, o que deve conter
as razões de apelação. Fatos. O que você vai narrar aqui? Que o sujeito foi processado pelo Ministério Público, em tese teria infringido o artigo tal, aconteceu audiência, a instrução do processo, audiência, instrução e julgamento, né? E ele foi condenado a pena tal. Aí você está narrando ali os fatos. Ótimo. Aí a gente vem, depois dos fatos, aqui eu já começo a colocar para vocês as teses, e a gente não vai ficar articulando tese aqui, porque vocês vão ver que são as mesmas teses. Quais são? Primeiro, você vai trabalhar nulidade. Vai trabalhar nulidade. Tese de nulidade. E qual que vai ser o seu? Vou colocar aqui em cima. Pedido. Anulação do processo. Aí vai ver desde quando que ocorreu essa nulidade. Então, você coloca anulação do processo. 2, aqui. Causas extintivas da punibilidade. Qual que é o pedido que você vai fazer? Reconhecimento da causa e, consequentemente, a absolvição. 3. Mérito. O que você vai discutir? Aqui no mérito, já coloquei lá para vocês, se tiver a situação. Autoria, materialidade, excludente de licitude e excludente de culpabilidade. Mérito, então, são as causas principais de mérito. 4. Teses subsidiárias de mérito. Primeira coisa que você vai poder discutir aí na tese subsidiária de mérito, a gente já viu. Veja, gente, aqui as teses não mudam referente às teses que nós já trabalhamos nos memoriais, nas alegações finais. O que muda só é que aqui você vai estar trabalhando com um fato concreto que já aconteceu, a desclassificação. Então, você pode pedir a desclassificação, reconheça a desclassificação num determinado delito, subsidiária de mérito, uma desclassificação, e daí você vem ainda com as subsidiárias de mérito e referente à aplicação da pena. Enquanto você pedir as de mérito aqui, esqueci de colocar os pedidos, seu pedido sempre vai ser de absolvição. Absolvição. Subsidiário de mérito e desclassificação, você vai pedir que seja desclassificado. A desclassificação do delito. E referente à aplicação da pena, o que você pede aqui? A correta aplicação da pena. Ao final, aquele pedido geral, tá? Nas outras petições que nós já vimos agora, sempre coloca pede deferimento. Aqui, o pedido é pedido final geral. Então, que o recurso seja conhecido e no mérito
lhe seja dado provimento. E lá no júri, quais são os pedidos? A gente já viu lá, né? Quais são as teses e pedidos, a gente já viu lá. Então, você trabalha com aquelas teses e pedido, aqui no pedido geral, que o recurso seja conhecido, no mérito ele seja dado provimento, né? Então, é aqui, local, a data. Não esqueçam de colocar a data correta que vai ser pedida, né? Local, data, OAB e assinatura. Essa é a sua estrutura do recurso de apelação. Veja, eu não estou, você pode perguntar, por que você não está falando dessas teses de mérito? Eu estou falando das teses de mérito porque são as teses que nós já vimos que podem serem articuladas. Aí depende do caso concreto. Eu vou passar para vocês um problema concreto para vocês elaborarem, fazerem aí um recurso de apelação e para nós corrigirmos, para nós falarmos a respeito dele. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, beleza. Encerramos, então, aqui por hoje. Esse é o recurso de apelação. Amanhã a gente trabalha com o recurso em sentido estrito, tá? Então, amanhã nós falamos do recurso em sentido estrito. Paula, se puder ficar um pouquinho, a Paula e a Sueli. Tá bom. Elas mandaram a peça, né? Daí eu trato com as duas já a questão das peças que elas encaminharam para mim. Então, as duas, o Rafael, se quiser ficar, fica à vontade, se não, pode estar dispensado por hoje, se não tiver nenhuma dúvida. Rafael. Só vou encerrar aqui, então. Ô, Bruno, eu vou precisar dar uma saída aqui, mas eu te mando a minha peça até amanhã, pode ser? Tranquilo, tranquilo. Obrigado, professor. Bom descanso. Você também.